Neste vídeo nós queremos pontuar algumas questões importantes da conjuntura brasileira nas últimas semanas. A primeira delas é que a troca do ministro da Saúde, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, teve mesmo como objetivo acabar com a política de isolamento social que vinha sido defendida pelo Ministério anteriormente. Nelson Tachi, o atual ministro, é do tipo que defende que não se deve comprar muitos respiradores, porque depois da pandemia eles ficarão inúteis, não poderão ser utilizados para outra coisa. O que evidentemente é um absurdo, né? Porque ele está falando do equipamento que é o principal meio, o principal instrumento para defender a vida das pessoas que são acometidas ou que têm a saúde agravada pela Covid-19. E ele está dizendo que não se deve gastar muito dinheiro com esses equipamentos, querendo economizar justamente no equipamento mais eficiente ou no único equipamento que pode salvar a vida das pessoas quando agrava o problema da saúde pela Covid-19. Ele também fez vídeo, né, dizendo que entre salvar a vida de um adolescente e a vida de uma pessoa idosa deveria-se salvar a vida do adolescente, né, mostrando um desprezo, né, e uma falta de postura ética para qualquer ser humano, e mais ainda para um médico ou para um médico que vai assumir, ou que assumiu, né, que está como ministro da Saúde. Ele falou isso alguns dias antes de assumir o Ministério da Saúde e talvez por isso ele se cacifou diante do Jair Bolsonaro para ser o ministro da Saúde. E está claro agora que a política de isolamento tem ido por água abaixo no Brasil. A pressão do presidente da República, de todos os seus apoiadores, a pressão do empresariado que quer continuar a ganhar dinheiro, quer continuar ganhando dinheiro mesmo que com isso as pessoas morram, mesmo que isso milhares ou até milhões de pessoas morram no Brasil, está fazendo com que se abandone as políticas de isolamento social em defesa dos interesses econômicos, melhor dizendo, dos interesses de lucro, né, dos setores que ganham já bastante dinheiro no Brasil. Evidentemente que tem o desespero das pessoas que precisam trabalhar, dos pequenos comerciantes, dos autônomos, e que daí se sente coagidos a ir trabalhar, inclusive, como forma de ganhar o pão de cada dia, de se manter, né, vivo enquanto uma pequena empresa, de se manter tendo condições, inclusive, de comprar alimento para a família. Existe essa pressão também e essa necessidade é legítima. E aí a necessidade de se fazer a denúncia para a pobreza das políticas de renda mínima do governo federal. Os parcos R$600 para muitas pessoas ainda não saíram, né? E o governo já está dizendo que vai terminar. Ele já pagou a primeira parte, nem terminou de pagar a primeira parte e já começou a dizer que não vai aguentar para sempre, que não pode ser duradouro e que, portanto, todo mundo tem que voltar para trabalhar. O presidente da República está dizendo isso quando ele deveria estar dizendo o contrário. Da necessidade de isolamento social e que o governo iria usar todos os recursos existentes, todas as reservas existentes para garantir, né, que as pessoas pudessem se alimentar e pudesse sobreviver e que as empresas pudessem lá na frente retomar as suas atividades. O presidente tem feito o contrário. Ou voltem a trabalhar agora ou vocês vão passar fome amanhã, porque está acabando o dinheiro para fazer a política de renda mínima, o auxílio emergencial. O que evidentemente é uma mentira, porque o mesmo governo, através do Banco Central, encharcou os bancos comerciais de dinheiro, justamente para eles investir nas empresas, para que elas possam resistir aos efeitos da pandemia na economia. As empresas não estão buscando essa quantidade imensa de dinheiro que o Banco Central repassou para os bancos privados, para eles fazerem isso, e esses bancos estão, inclusive, agora fazendo o Solidariedade SA, que tem passado nos meios de comunicação, inclusive tem servido para financiar os conglomerados econômicos dos meios de comunicação. Esse dinheiro, que é um dinheiro de origem pública do Banco Central, que é o Fundo de Reservas Públicas, foi para os bancos comerciais, o dinheiro não está sendo utilizado, eles estão, inclusive, fazendo propaganda aí da Solidariedade SA, Itaú Unibanco, dizendo que deu 1 bilhão, aliás, para o combate à pandemia do coronavírus, mas possivelmente de certeza, uma grande quantidade disso está sendo gasto em propaganda, que é a propaganda ideológica do governo,
aliás, dos bancos, né? Uma propaganda ideológica dos bancos e do sistema financeiro para dizer que eles são generosos, quando na verdade eles estão provocando essa crise. Esse dinheiro deveria estar sendo usado integralmente, né, para a política de renda mínima para as populações mais precarizadas do ponto de vista econômico, para quem ficou desempregado, para o pequeno empresário, para o autônomo. Né? Esse dinheiro deveria estar sendo usado para esses objetivos e não para encharcar os bancos privados de forma que eles possam ficar fazendo propaganda com o dinheiro alheio. Preciso dizer também que, diferente do que a Globo tentou fazer, né, transformar Luiz Henrique Mandetta numa espécie de herói nacional, ele, embora mais racional, embora seguindo as orientações da ciência, da Organização Mundial da Saúde, ele também era um belo representante das empresas privadas de saúde. E um defensor, como deputado federal, das medidas de austeridade fiscal. Um defensor do Estado mínimo, um defensor da diminuição do tamanho do Estado nos serviços essenciais. Para se ter uma ideia, como deputado federal, em 2016, ele votou a favor da chamada PEC da morte, que deu origem à Emenda Constitucional 95, que está em vigor e que congela por 20 anos os investimentos do Estado nos serviços essenciais. Então, essa é a origem dele, inclusive, é do agronegócio, da bancada ruralista, do latifúndio, como todo o DEM, o velho PFL de guerra, né? Tem essa origem, é muito forte nessa origem, né, do latifúndio brasileiro, com toda a sua violência, inclusive. Mas na área de saúde, como ele é médico, ele é ligado aos setores empresariais da saúde, que, aliás, estavam já com ele e seguem ganhando muito dinheiro, ganhando mais dinheiro ainda agora com a pandemia do coronavírus. Ou seja, as empresas privadas de saúde, os hospitais privados, as empresas de equipamentos, as empresas de materiais, de insumos na área de saúde, nunca ganharam tanto dinheiro quanto estão ganhando agora. Vale se registrar que, inclusive, a maioria dessas empresas atua como importadoras, produzem quase nada aqui, importam de fora, com o preço do mercado internacional que está agora e ainda botando mais um ágio, né, que é o lucro que essas empresas estão acumulando ainda mais agora. O ministro atual é dessa política e o ex-ministro Nelson Mandetta, aliás, Luiz Henrique Mandetta também, né, era ligado a esse setor. E por isso que o Estado brasileiro não tomou medidas no sentido de garantir a produção de materiais, insumos, equipamentos necessários para combater, para enfrentar, né, a crise sanitária do coronavírus. Deveriam ter tomado atitude de produzir aqui no Brasil, desde os equipamentos de proteção individual até os respiradores tão necessários. Não falaram nisso, não pensaram nisso. Governos de direita na Europa estatizaram setores inteiros da economia para poder enfrentar a pandemia do coronavírus. Aqui no Brasil não se cogitou isso. Continuaram dependentes das empresas de importação e se deixaram assim e estão se deixando assim. Faz 2 meses já que se sabe que é uma pandemia que estava chegando e queria ficar forte no Brasil e não agiram dessa forma, nem os governos estaduais e nem o governo federal. Agiram no sentido de continuar dando dinheiro para as empresas privadas de saúde, comprando leitos dos hospitais privados, pagando o preço do mercado internacional mais o ágio das empresas de importação dos equipamentos e materiais e insumos da área de saúde. Vale registrar a indigência dos governos e da nossa classe dominante, das grandes empresas brasileiras, nesse setor. A produção de máscara cirúrgica, aquela máscara facial, está sendo produzida pelas costureiras donas de casa. O Brasil tem esses equipamentos hoje porque as costureiras das escolas de samba, as costureiras dos bairros, as donas de casa estão produzindo, sem nenhum incentivo dos governos e dos tais bancos privados da Solidariedade S.A. Eles estão esperando as grandes empresas ir lá buscar esse dinheiro para produzir, né, em grande escala, e não estão investindo na pequena produção que está efetivamente provendo
garantindo que tem esses equipamentos para a população. O que isso mostra a força do povo brasileiro, das bases sociais do povo brasileiro, e a indigência da nossa classe dominante e dos governos subordinados a essa classe dominante. Um outro elemento a destacar é o equívoco, né, da direita liberal e da social-democracia, setores inclusive de organizações populares, saindo de forma apaixonada em defesa do Congresso e do Supremo, né, como se fossem instituições democráticas. E está claro, né, para bom entendedor, que essas instituições, o Congresso e o Supremo, têm aprovado, têm gestionado, têm feito vicejar todas as políticas que atentaram contra os direitos do povo trabalhador brasileiro nos últimos anos. Todas elas, todos os ataques que a classe trabalhadora brasileira sofreu, todos os prejuízos que o povo brasileiro sofreu, todos os desgastes que o patrimônio público, as empresas públicas sofreram nos últimos anos e nas últimas décadas, inclusive. Todo o enfraquecimento da soberania nacional que tem sido promovida nos últimos anos no Brasil tem o apoio, é apoiado, é aprovado, é votado, é defendido pela maioria do Congresso Nacional e tem aprovação lá, com a chancela do Supremo Tribunal Federal. Então não dá para pensar que são nossos aliados. Eles têm lá as diferenças deles com o Bolsonaro, ou com o bolsonarismo, ou com o olavismo, ou com os negacionistas da ciência, os que negam a ciência, os que negam o conhecimento humano. Eles têm as diferenças deles lá que estão relacionadas às questões de costumes, às questões de como administrar o Estado autocrático brasileiro e essas instituições autocráticas do Estado brasileiro. Eles têm as diferenças deles nisso. No pacote econômico eles têm votado contra nós o tempo todo. Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, o PSDB, né? E, portanto, não são nossos aliados, não são aliados do povo brasileiro. O que a gente pode fazer e a necessidade desses tempos? Entender, primeiro, que da classe economicamente dominante do Brasil e da maioria dos atuais governantes, com raríssimas exceções em prefeitos e governadores, a maioria deles, o governo federal inteiro, e a classe economicamente dominante no Brasil, os grandes empresários brasileiros, os monopólios, o agronegócio, o latifúndio em geral, desde o grileiro que está lá matando índio e botando fogo no Amazonas, até o moderno agronegócio brasileiro. O sistema financeiro, os bancos, eles não têm solução para os problemas brasileiros. Pelo contrário, eles são as forças, eles são o bloco de poder dominante que afunda a possibilidade do Brasil ser uma nação soberana e forte. O projeto de emancipação social do povo brasileiro, o projeto de emancipação da classe trabalhadora brasileira, o projeto de construir aqui uma nação soberana forte, desenvolvida, solidária efetivamente, depende de um projeto popular, depende de um projeto construído pelo povo trabalhador brasileiro. Esse é o entendimento que todos os setores da classe trabalhadora precisam ter, ao invés de ficar fazendo palanque para o Rodrigo Maia, para o Fernando Henrique Cardoso, né, e para tantos outros inimigos da classe trabalhadora e inimigos do povo brasileiro. É necessário reorganizar a classe trabalhadora para construir o projeto de emancipação do povo brasileiro e um projeto de soberania popular e nacional. Só a reorganização da classe trabalhadora brasileira, só a reorganização das bases populares da sociedade brasileira, desde os bairros, desde as necessidades efetivas do povo brasileiro, inclusive agora, ou principalmente agora, em época de pandemia do coronavírus, de aumento da crise, de aumento da miséria, de aumento da fome. Agora é hora de unir, de criar comitês populares em todos os lugares possíveis. Comitês populares de solidariedade. Organizar a nossa força, a nossa capacidade de resolver problema e ir resolver o problema concreto. Que é sim uma cesta básica, que é sim máscara cirúrgica, que é sim a produção, a distribuição de todos os materiais que a gente possa produzir ou adquirir, ou angariar ou ir buscar, onde quer que possamos fazer, para garantir que
a gente amenize os efeitos dramáticos da crise sanitária e da crise social e econômica que está estabelecida no nosso país. E da crise política também que está estabelecida no nosso país. Depende da organização, da reorganização do povo trabalhador e de todas as camadas do povo brasileiro. Por isso, organizar os comitês populares, no sentido, inclusive, de impedir que as pessoas passem fome, na forma de garantir uma cesta básica, garantir um prato de comida, garantir um pão, na forma de garantir que ninguém morra, que ninguém caia e morra na rua, de forma a garantir que ninguém fique insepulto, na forma de garantir que as pessoas possam usar a sua potencialidade para salvar a própria vida dos seus iguais e manter um protagonismo, criar um novo protagonismo das classes trabalhadoras e do povo trabalhador brasileiro, das organizações populares, para construir um projeto novo para o nosso país. Nós precisamos construir as condições para continuar militando, mesmo em condições mais adversas do que as que estão colocadas. Porque com a irresponsabilidade de praticamente todos os governantes em todas as esferas, é preciso que as organizações populares se preparem, porque a situação, infelizmente, tende a piorar. E é só a organização popular que pode se defender, se autodefender, fazer a autodefesa, em todos os sentidos da palavra, e organizar e construir um projeto de soberania popular e de soberania nacional para o nosso país, que defende de novo o projeto, defende de uma perspectiva socialista desse processo de reorganização. Era esse o vídeo de hoje. Nós pedimos que você difunda se estiver de acordo com o seu conteúdo, que repasse para os seus contatos, que curta os nossos canais e que participe, né? Não sendo de um grupo de risco, tomando todos os cuidados, respeitando as orientações das organizações sérias de saúde, usando os equipamentos de proteção, ajudando as pessoas do grupo de risco a se proteger ou ajudando todas as pessoas a se proteger, mas que você participe desse processo de reorganização popular, da organização de comitês populares de solidariedade, que é a forma de retomar um protagonismo, de recriar um protagonismo da classe trabalhadora e construir um projeto novo para o nosso país. Era isso, muito obrigado e seguimos na luta.